Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 9 de agosto, hoje é quarta-feira. Nós temos a oportunidade de celebrar uma memória de uma santa carmelita chamada Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela é conhecida também como filósofa, ela é a Edith Stein. Amados irmãos e irmãs, esta grande mulher judia se converte ao cristianismo, procura também consagrar a sua vida por meio então do Carmelo. Escreve, amados irmãos e irmãs, aquilo que nós conhecemos como hoje uma das mais belas obras dela, a Ciência da Cruz. E vivendo de fato esta ciência da cruz, ela entrega sua vida no campo de concentração em Auschwitz. Ela, amados irmãos e irmãs, morre no campo de concentração como vítima de holocausto. Que o Senhor, o Deus da vida, exemplo desta mulher, nos conceda este ânimo e coragem de entregar a nossa vida a cada dia. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Edith Stein, mais tarde irmã Teresa Benedita da Cruz, nasceu na Alemanha em 1891 e faleceu na Polônia em 1942. Doutora em filosofia, usou seus dons acadêmicos para servir a Deus. Tornou-se professora e irmã carmelita descalça. Vítima da perseguição nazista, encontrou no mistério da cruz força para dar consolo aos aflitos e abatidos em um dos campos de extermínio. Celebrando a memória dessa mártir, sejamos animados a proclamar a boa nova no meio em que vivemos. Então, que a exemplo desta grande mulher, possamos também, animados pela graça de Deus, proclamar a boa nova aonde estamos. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro dos Números, que
para nós está capítulo 13 hoje, versículo de 1 a 2, depois o versículo 25, se estendendo ao capítulo 14, versículo 1, depois os versículos 26 a 30, depois os versículos de 34 a 35. Então, são esses trechos do livro dos Números que hoje nós refletimos, amados irmãos e irmãs, na liturgia. Gostaria, sobretudo, amados irmãos e irmãs, de pontuar algo importante. Enviai alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltarão do reconhecimento do país e a apresentar-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Farã. Então isso acontece, amados irmãos e irmãs, eles vão explorar a terra, eles vão explorar. Eles voltam, depois de explorar a terra, eles voltam e começam a dizer: a terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estrutura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados a eles, parecíamos gafanhotos. Então, toda a comunidade começa a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: até quando vai murmurar contra mim esta comunidade? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Dizei-lhes, pois: por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. O que ele vai fazer, sobretudo, amados irmãos e irmãs? Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que corresponde aos 40 dias em que explorastes a terra. Pela incredulidade, pelo murmúrio, eles agora vão precisar andar pelo deserto 40 anos, de tal modo que aqueles que exploraram as terras e os jovens daquele contexto, todos viessem a falecer. E entraria agora na terra um novo povo, com exceção, amados irmãos e irmãs, de Josué, que foi fiel ao Senhor. Assim nós precisamos em nossa caminhada também ser fiel ao Deus que tanto nos ama. O Salmo 105 traz como resposta: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. O Deus que se recorda, o Deus que lembra, o Deus que nos ama. O Evangelho, por sua vez, como nós acabamos de ouvir, amados irmãos e irmãs, essa experiência desta mulher cananeia que vai ao encontro do Senhor e usa uma expressão que é comum no Evangelho de São Marcos, que se dá sobretudo no cego, amados irmãos e irmãs, Bartimeu, onde ela diz: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela insiste e o Senhor diz: não fica bem tirar o pão, amados irmãos e irmãs, tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a mulher diz: Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse foi um testemunho de fé grandioso, do qual Jesus diz: mulher, a tua fé é imensa, a tua fé salvou a tua filha, vai e seja feito como tu queres. E a filha desta mulher fica curada. Muitas vezes em nossa caminhada somos convidados a ter esse mesmo diálogo com o próprio Deus. Senhor, mas tão pequeno como sou, também muitas vezes como das migalhas que caem. Não desejo muito, desejo a tua graça, teu amor, a tua presença, e isso me basta. Que Santa Edith Stein, que Santa Teresa Benedita da Cruz, esta mulher de tanta fibra,
nos ajude a amar a Deus e doar a nossa vida por amor a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.